Dando uma breve introdução sobre a teoria da contingência, ela surgiu a partir de várias pesquisas feitas para verificar os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de empresa. Essas pesquisas elas pretendiam confirmar que as organizações mais eficazes seguiam os pressupostos da teoria clássica, como a divisão do trabalho, uma amplitude de controle e uma hierarquia da autoridade e etc. Esses resultados eles conduziram a uma nova concepção da organização, que é a estrutura da organização e o seu funcionamento são dependentes da interface com o ambiente externo e verificam que não há um único e melhor jeito de organizar. Chandler realizou uma investigação histórica sobre as mudanças estruturais de 4 grandes empresas norte-americanas, que são a DuPont, a General Motors, a Standard Oil Co. de Nova Jersey e a Sears Roebuck. Ele acabou relacionando com a estratégia de negócio para demonstrar como uma estrutura dessas empresas ela foi continuamente adaptada e ajustada à sua estratégia. A estrutura organizacional corresponde ao desenho da organização, isto é, a forma organizacional que ela assumiu para integrar os seus recursos, enquanto a estratégia ela corresponde ao plano global de alocação de recursos para atender as demandas do ambiente. Para Chandler, essas grandes organizações elas passaram por um processo histórico que acabou envolvendo 4 fases distintas, que o Guilherme vai explicar para a gente quais são essas fases. Agora, nós vamos falar sobre a pesquisa de Chandler sobre a estratégia e a estrutura. Bom, primeiro nós temos a acumulação de recursos, que foi iniciada após a Guerra da Secessão Norte-Americana de 1865. Com a expansão da rede rodoviária, provocou um fortalecimento do mercado de ferro e aço no mercado das capitais. A migração rural e o início da imigração europeia delineam a característica principal desse período, que é o rápido crescimento urbano facilitado pela estrada de ferro. E nessa fase, as empresas preferiam ampliar as suas instalações de produção a organizar uma rede de distribuição. E essa preocupação com a matéria-prima favoreceu o crescimento dos órgãos de compra e a aquisição de empresas fornecedoras que detinham o mercado dessa matéria. Daí veio o controle de integração vertical, que permitiu a economia em escala. Após isso, temos a racionalização dos recursos dados, que ela foi iniciada no pleno período dessa integração vertical. Ali, as empresas verticalmente integradas tornaram-se grandes e, por causa disso, elas precisavam ser organizadas. Afinal, elas estavam acumulando muitos recursos, mais do que o necessário. Os custos eles precisavam ser contidos por meio de uma estrutura funcional com clara definição de linhas de autoridade e comunicação. Os lucros dependiam da racionalização da empresa, que por sua vez deveria ser adequada às oscilações do mercado, para reduzir riscos de flutuações no mercado. Por causa disso, as empresas passaram a focar o planejamento e controle da produção em determinados prazos de entrega, a organização e criação de departamentos funcionais e a coordenação, que seria a relação entre a fabricação e engenharia, desenho de produtos, comercialização, até as compras e a fabricação. A terceira fase ela é a continuação do crescimento, já que a reorganização das empresas na segunda fase ela ocasionou um aumento na eficiência tanto das vendas como das compras, produção e distribuição, ocasionando também uma diminuição das diferenças de custo entre as várias empresas, o que fez com que abaixassem os lucros e ocorresse a saturação do mercado, e assim impedindo com que se abaixassem ainda mais os custos. E com isso surgiu a estratégia da diversificação e a busca por novos produtos e mercados. Porém, a estrutura funcional da segunda fase ela não se ajustava a essa nova estratégia, e com isso surgiram o departamento de pesquisa e desenvolvimento, a engenharia de produto e o desenho industrial. A quarta e a última fase ela é a racionalização do uso de recursos em expansão, e nessa fase dá-se ênfase à estratégia de abranger novas linhas de produtos e mercados. Porém, mais uma vez, a estrutura funcional ela não está ajustada a essa nova estratégia, e com isso surge então a estrutura divisional departamentalizada, em que os pioneiros
a usar a estrutura multidepartamentalizada foram a General Motors e a DuPont. E o que é essa estrutura departamentalizada? Nela, cada linha de produto ela é administrada por uma divisão autônoma integrada que possui todas as funções de staff necessárias. E com isso surge a necessidade de racionalizar a aplicação dos recursos em expansão, assim como planejar a longo prazo. Surge também a necessidade da administração voltada para objetivos e a avaliação do desempenho de cada departamento. E então, de um lado, nós temos a descentralização das operações e do outro, a gente tem a centralização de controles administrativos. Agora eu vou falar sobre a pesquisa de Burns e Stalker sobre organizações. Tom Burns e Stalkers eram 2 sociólogos. Eles pesquisaram indústrias inglesas para verificar a relação entre práticas administrativas e ambiente externo dessas indústrias. Eles encontraram diferentes procedimentos administrativos nas indústrias e as classificaram em 2 tipos: as organizações mecanísticas e as orgânicas. As organizações mecanísticas, elas apresentam a seguinte característica: ela tem uma estrutura burocrática baseada em uma minuciosa divisão do trabalho. Ela também tem cargos ocupados por especialista, com atribuições claramente definidas, as decisões centralizadas e concentradas na cúpula da empresa, e hierarquia rígida de autoridade baseada no comando único, um sistema rígido de controle. Também tem um predomínio na interação vertical entre o superior e subordinado, amplitude de controle administrativo mais estreita, tem uma ênfase nas regras e procedimentos formais e, por último, tem uma ênfase dos princípios universais da teoria clássica. Já as organizações orgânicas, elas apresentam as seguintes características: tem estruturas organizacionais flexíveis, com pouca divisão no trabalho, os cargos continuamente modificados e redefinidos por meio de interação com outras pessoas que participam da tarefa, decisões descentralizadas e delegadas a níveis inferiores. Também tem tarefas executadas por meio do conhecimento que as pessoas têm da empresa como um todo, né, uma visão holística, hierarquia flexível com predomínio da interação lateral sobre a vertical, maior amplitude de controle administrativo, tem uma maior confiabilidade nas comunicações informais e tem uma ênfase nos princípios dos relacionamentos humanos na teoria das relações humanas. Vou falar sobre a pesquisa de Lawrence e Lorsch sobre o ambiente. Bom, esses autores eles fizeram uma pesquisa sobre o enfrentamento entre a organização e o ambiente, que provocou então o aparecimento da teoria da contingência. O nome dessa teoria, ela derivou então dessa pesquisa. E esses autores eles estavam preocupados com as características que as empresas elas deveriam ter que enfrentar com eficiência a diferentes condições tecnológicas e de mercado, por exemplo. Então eles fizeram essa pesquisa sobre 10 empresas e 3 diferentes meios industriais: plásticos, alimentos empacotados e recipientes. E então os autores eles concluíram que os problemas organizacionais básicos são a diferenciação e a integração. A diferenciação ela é baseada na organização, que é dividida em subsistemas ou departamentos, como cada qual desempenhado uma tarefa especializada para um contexto ambiental também especializado. Cada desse subsistema ou então departamento, ele vai reagir somente àquela parte do ambiente que é relevante com a sua própria tarefa especializada. Então, se houver diferenciação nos ambientes de tarefa, irá aparecer então diferenciações na estrutura e nas abordagens do departamento. A integração, ela vai se referir ao processo oposto à diferenciação e é gerada então por pressões vindas do ambiente e da organização, no sentido de obter unidade de esforço e coordenação entre vários departamentos. Então, dando continuidade ao conteúdo, bom, a partir dos resultados da pesquisa, os autores eles definiram e formularam uma teoria da contingência. Essa teoria ela nos diz
que não existe um único modo ou uma única maneira de se organizar, e que sim, as organizações sistematicamente precisam se ajustar às condições do ambiente. Então, a partir disso, nós temos 3 aspectos básicos dessa teoria. O primeiro aspecto, ele determina que a organização ela é de natureza sistêmica, ou seja, um sistema aberto. O segundo aspecto diz que as características organizacionais são e têm uma interação entre si e com o ambiente. E o terceiro e último aspecto define que as características ambientais são variáveis, funcionam, como variáveis independentes. Porém, já as características organizacionais funcionam como variáveis dependentes. John Ward, socióloga industrial, ela organizou uma pesquisa para avaliar as práticas dos princípios de administração propostos pelas teorias administrativas, se correlacionava com o êxito do negócio. Então, a partir disso, a pesquisa se envolveu em uma amostra de 100 firmas inglesas de vários negócios, cujo tamanho ele oscilava de 100 a 8 mil empregados, classificados em 3 grupos de tecnologias de produção. A primeira era a produção unitária ou oficina. Então, a produção era feita a partir de unidades, de pequenas unidades ou pequenas quantidades, cada produto a seu tempo, ele sendo modificado à medida que é feito. E os trabalhadores eles utilizavam uma variedade de instrumentos e ferramentas. E o processo produtivo ele é menos padronizado e menos automatizado. Então é o caso aí da produção de navios, geradores e motores de grande porte, aviões comerciais, locomotivas e confecções sob medida. A segunda era a produção em massa ou mecanizada. Então a produção era feita em grande quantidade e os operários eles trabalhavam em linha de montagem ou operando máquinas que podem desempenhar uma ou mais operações sobre o produto. Então é o caso da produção que requer máquinas operadas pelo homem e linhas de produção ou montagem padronizadas, como as empresas montadoras de automóveis. E o terceiro e por último era a produção em processo ou automatizada. Então, produção em processamento contínuo, em que um ou poucos operários eles monitoram um processo total ou parcialmente automático de produção. E a participação humana é mínima. Então, é o caso de processos de produção empregado nas refinarias de petróleo, na produção química ou petroquímica, nas siderúrgicas e outros tipos de produção relacionada a esse tipo.